Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan pela Panflix para todo o Brasil, nesse feriado muito maluco que a gente está vivendo aqui, que é um jeito de segurar a galera em casa. Você que pode ficar em casa, você que não tem que trabalhar, não tem que fazer entrega, não tem que nada, fique na sua casa, não entra nessa de viajar não, que é uma puta cagada, você vai levar vírus aí para as outras cidades que às vezes não tem. Então fique em casa, que é o momento que a gente tem de colaborar aí com as autoridades e colaborar com os caras que estão aí, os vulneráveis, como eles chamam, né? Que é os velhos, as pessoas aí que tem problema tal e não sei o quê, pro cara não ir pro saco, né? Porque muita gente tá morrendo, já chegamos perto de 20 mil pessoas, muita gente tá morrendo e muita gente vai morrer. Então o que a gente puder fazer nesse momento é importante, né? Isso, e não pode acomodar. Exatamente. O ser humano acomoda. Exatamente. É isso aí, bichão. Então nós vamos agora conversar com ele. Pode chamar, meu querido Zuzu, você que está muito calado. Eu não. Ítalo Marcílio, ele é médico psiquiatra, formado pela UFRJ, é médico perito e chefe de diversas comissões hospitalares. Ele será, talvez, o nosso ministro da Saúde. Ítalo, você está aí? Eu já faço a primeira pergunta, que é uma exclusiva. Cadê o Ítalo? Aí. Boa tarde, fala, cara. Professor. Seja bem-vindo ao programa Pânico, Daniel Zuckerman. A primeira pergunta já é essa, cara. Você tá com informações? Então, temos informações. Vai para Brasília mesmo? Estava em Brasília. Estava em Brasília. Você vai ser ministro da Saúde. Fez campanha. Então, Daniel, o presidente hoje de manhã informou que o general Pazuello continua interinamente no cargo sem data para sair de lá, hein? Não sei se vocês estão com essa informação na mão, mas foi divulgado hoje pela manhã. Estava numa coletiva, estava falando com os garis, se eu não me engano, e ele falou que o general Pazuello continua no cargo, coisa que eu acho muito acertada. Eu acho muito acertado o presidente botar uns panos quentes aí nessa história, né, de qual que é o nome, quem que vai para o cargo. Quer dizer, o Taixe, que é um excelente médico, né, o Nelson Taixe, um puta oncologista, um cara bom, né, acima de, enfim, não se discute a capacidade técnica dele, mas não aguentou o cargo, ficou 28 dias só. Eu acho que seria realmente muito arriscado para o governo colocar mais uma pessoa lá, enfim, com risco de, sei lá, não aguentar pressão, etc. Você acha que ele acabar sofrendo? Oi, Italo, sofrendo. Você acha que ele espanou? Ele não aguentou? Ele espanou o Taixe? Eu acho que o Taixe, eu não conheço o Taixe pessoalmente, tá? Eu tenho ótimas referências do Taixe por colegas médicos, né? Então, ele como médico, como eu falei, ele é excelente. Agora, ali, né, o Brasília é um moedor de almas e de carne, né? Brasília é um negócio de outro mundo, assim. O sujeito, ele tem que ter um tipo de personalidade que, em primeiro lugar, o sujeito, ele não pode ter amor à própria imagem, né? O sujeito que vai para Brasília achando que vão falar bem dele, vão incensá-lo, como em geral acontece com esses médicos tradicionais, né? Quer dizer, imagina só, o Nelson Taixe, doutor Anísio, pessoal assim, pessoal acima de qualquer suspeita, pessoal reconhecido internacionalmente, pessoal assim, medicamente maravilhoso, vai assumir o cargo, vai assumir a pasta, aí começa essa mídia podre, né? O pessoal com a fraldinha suja, esses bebezões aí de redação, começam a inventar um monte de palhaçada sobre a vida pessoal dos sujeitos. Eles, obviamente, não aguentam, e não acho que tem muita gente, não é personalidade mesmo, né? Não é vocação, não aguenta, espana, né? Vai embora. E talvez tenha até feito certo para preservar a carreira dele, né? Então, acabou indo embora. Eu não sei da história exata do que aconteceu com o ministro Taixe. Mas o presidente falou lá que o general Pazuello, que é um homem operacional, né? Operacional, vai continuar interinamente no cargo sine die, sem data para ir embora. Essa foi a última informação que eu tive. Ele já era o cara que estava meio como gestor ali, né? Cuidando onde vai o medicamento, tá? Ele já estava meio que nessa função, né? Na secretaria executiva, né? Ele tinha uma função de executivo. Né? E é uma pessoa muito competente, Emílio, eu acho, né? Um cara, é um milicão, né? Operacional, de tropa, de logística, né? Tem um perfil para fazer os recursos chegarem. Né? A gente sabe que hoje, por exemplo, eu estava ontem conversando, estava lá em Brasília numa reunião. Como é que vocês descobrem esse negócio? Isso é uma pergunta. Amigo, aqui é jornalismo investigativo. Caralho, a gente tem as informações. Pra mim. Vocês têm tipo uma bruxaria, eu acho. Porque eu fui lá não era segredo, não era nada, mas eu fui lá num departamento, lá no ministério, conversar com o ministro. Todo mundo falou disso, Ítalo. Né? Não é que foi escondido, mas é porque não era da pauta, não era de nada, era um outro assunto. Fretou jatinho. Ele já saiu na mídia e falou...
Todo mundo diz. Fretou um jatinho, a gente tem as informações, né? Só queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Você é um psiquiatra, inteligência emocional, né? Você é um cara que defende bastante o governo. Aonde você acha que falta a inteligência emocional no Bolsonaro quando ele tem e coloca um discurso às vezes mais ofensivo? Então, Daniel, não sei se você concorda, né? Vai concordar com isso aí. Mas, porque, na verdade, essa é uma das grandes críticas, né? Uma das grandes críticas é a linguagem. Na minha opinião, na minha visão, né? Não só como psiquiatra, mas como analista de comportamento, eu acho que é justamente o inverso. E não é só uma questão de achismo. Os dados são: o Bolsonaro venceu a eleição, falando desse jeito. Concorda? Eu acho que no Brasil, um dos grandes problemas, que é uma crise civilizacional, é o problema da falta do domínio da linguagem. As pessoas estão amordaçadas. Ninguém mais consegue falar aquilo que percebe na realidade. É o que o pessoal chama de politicamente correto, mas a gente tecnicamente pode chamar de nova língua. É como se fosse assim, ó, há expressões proibidas, que ao dizê-las, você se torna um crápula. Você nem gente é. O pessoal não fala essa expressão hoje em dia, nem gente você é. Como se você pudesse executar um sujeito só porque ele fala algo que está um pouco distante da média. Eu acho, Daniel, na verdade, que, pelo contrário, a minha visão é que o presidente deveria se comunicar mais e não menos. Eu acho que o presidente deveria levar esse tom, essa linguagem dele, que me parece, na maior parte das vezes, adequada, né? Porque o pessoal recorta o que ele fala, como fazem com a gente aqui, né? Recorta o que ele fala e realmente você pode falar que o Hitler, por exemplo, era um sujeito super liberal e bonzinho, né? Do mesmo jeito, você pode falar que a Madre Teresa de Calcutá era uma tirana. Isso aí depende do recorte da edição. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Agora, na minha opinião, o presidente Bolsonaro deveria semanalmente, em rede nacional, se comunicar com a população. O povo gosta dele. Gosta do quê dele? Gosta da personalidade, do jeito que ele fala. Essa piada aí da tubaína, que o Adrilho estava fazendo a análise sociológica da piada da tubaína, que eu ri pra cacete. Eu ri mais. A piada é uma bosta, a piada é horrorosa. Tá? A piada é muito ruim. Mas a análise é boa. Tiozão do churrasco. Porra, é pior que o tiozão do churrasco. Mas tu não gosta do tiozão do churrasco? Mas a análise libertária é boa, eu gosto. Né, no churrasco eu gosto. É isso que eu tô falando, Adrilho. Da tua análise eu gostei. Eu falei assim, é isso que o povo quer, tá entendendo? Porque são as entrelinhas que o cidadão médio, ele não vai conseguir explicar como a Adrilho explicou. Mas ele captura, ele capta. Ele capta. Só, quer tomar cloroquina? Toma. Se não quiser, toma tubaína. Libertário. Ao contrário do Lula, que quer que o Estado tome conta da gente. Lá vem ele. Ao contrário do Lula. O Lula é o pai dos pobres, papai dos pobres, pô. Eu tenho uma pergunta aqui pro Ítalo. Professor. Quem é? Professor Vila? Sim, tem uma pergunta aqui, porque a ala dos olavistas, né, que o senhor é um aluno do porno filósofo de Virgínia e tal, eu gostaria de saber se existe um contraponto pro senhor lá e quais seriam as suas medidas, né, se caso entrasse pro Ministério da Saúde desse presidente que é um pobre coitado de mente doentia, né, que atrapalha todas as instituições e tal. Então, eu entendi quem é o pobre coitado de mente doentia. Presidente. Mas quem? Presidente. O presidente? Meu Deus do céu. Eu acho o inverso disso. É um sujeito absolutamente capaz e é uma águia, ágil. Mas olha só, vamos lá. Eu não vou ser um ministro de nada. O presidente já falou. Nem eu vou ser, nem a doutora Anise vai ser, nem o contra-almirante Luiz Freud vai ser. Vai ser o general Pazuello. Ponto, acabou. Né? Agora, você vai concordar comigo. Vai concordar comigo. Mas acho também, né? Mas não só que a gente tem a Petrobras. Petrobras é uma empresa de óleo e gás. Vai desde a extração até a distribuição do petróleo no posto de gasolina. Tá ok? Tá ok? Sim. Eventualmente, acontece mais cagada, né? Estoura lá um cano, um oleoduto, uma plataforma pega fogo, né? Isso eventualmente, isso acontece, sei lá, a cada 2 anos na história da Petrobras. O que existe dentro da Petrobras? Um comitê de controle de crise. Por quê? Por que tem que ter um comitê de controle de crise? Porque a crise não é a vida ordinária da empresa. A crise não é o que acontece diariamente. Dito de outro modo, morreram 17 mil pessoas, tá, de coronavírus. Tem 250 mil contaminados. Agora, no SUSão de meu Deus, né? No SUSão de meu Deus, a vida continua. Ó, o sujeito que tem esclerose múltipla continua tendo. O sujeito que é cardiopata continua sendo. O sujeito oncológico continua precisando de quimioterapia. Né? O hipertenso, o diabético, o sujeito que acabou de se acidentar. Concorda?
esse sujeito ele continua se acidentando e essas mortes, essas sim, são infinitamente superiores às mortes do corona. Então, vamos pegar aqui o exemplo da Petrobras que eu acabei de dar. No caso, você perguntou, se no caso se eu fosse o 01, se eu fosse o dono da pasta lá, o chefe da pasta. Olha, o SUSão de meu Deus é que precisa de atenção. Ele precisa de atenção. Porque é lá que o bicho pega. É na atenção básica do diabético. É lá que a história está acontecendo. É claro que a gente tem uma pandemia, é claro que a gente tem um monte de morte, que é o comitê de crise. Então, se eu fosse o 01 da pasta, eu fortaleceria o SUS, as medidas de fortalecimento do SUS, tá? Então, as secretarias que estão vacantes, por exemplo, agora, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que lá, daqui a pouco eu falo sobre isso, lá é o ponto central, lá é o problema dessa história toda. Lá que está o problema da história toda. A atenção especial em saúde, que é onde o SUS acontece mesmo. Transplante, banco de sangue, hospital. E montaria um comitê de crise com esses sujeitos bem pensantes aí, doutora Anise, os infectologistas, o pessoal com uma puta relação internacional, né? Essa discussão aí que o pessoal falou agora, que vocês estavam implicando com o Adriles, né? Da Suécia, vocês estavam falando da relação de mortes, o Adriles explicando muito bem a questão da segunda onda, da imunidade de rebanho. Uma outra coisa que tem que ser vista, a Suécia certamente é um país mais velho, com gente mais velha do que o Brasil. Então, isso quem vai discutir? É o ministro da Saúde? Olha, o ministro da Saúde, ele deveria, eu acho, né? Tô aqui como palpiteiro agora, já que, né? Já dissemos que o Pazuello vai continuar no cargo. Eu montaria um comitê robusto de controle de crise. O que um comitê de controle de crise tem que ter? Primeiro, gente técnica capacitada. Eu estou pegando isso da experiência de empresa. Gente técnica capacitada. Depois, pessoal com media training. Não tem ninguém com treinamento de mídia que consiga se comunicar com a mídia. Depois, equipe jurídica. Porque o que a mídia faz, Emílio, vocês sabem disso. O pessoal tentou assassinar minha reputação. Também, foda-se, não tem reputação nenhuma. Se quiser, também não tem como assassinar o que tá morto, né? Então, o pessoal tentando assassinar minha reputação não consegue. Porque, porra, minha reputação não existe. Então, a CNN, papelão. Como é que é o nome daquele menino? Daniel... Adjuto. Como é que é o nome dele? Daniel... Adjuto. Daniel Adjunto. Daniel Adjuto. Papelão. É um rapaz... Que rolou. Não sei quem era psiquiatra. Se enrolou. Porra, sujou a fraldinha, encheu a fraldinha, fechou a conta do Instagram, me bloqueou. Não foi homem pra, porra, mandar uma mensagem pra mim e falar assim, pô, Ítalo, foi mal aí, campeão. Desculpa aí, na próxima eu vou ser menos otário. Não consigo nem fazer isso. Falei, que mídia é essa, meu Deus do céu? O cara foi ventilar que eu não era médico, acho. Eu não sei porque eu não li, eu não vi. Me falaram, eu vi print. Que eu não era médico, que eu não tinha feito residência em psiquiatria. O cara não pensa o seguinte, falou, cara, o cara é um pai de família, tem 6 filhos, tem uma empresa, porra, é um cara que é trabalhador, tá 2 anos aí fazendo um trabalho, tem a maior empresa da América Latina de desenvolvimento pessoal por assinatura, com 70 mil vidas dependendo do cara. Porra, uma série de relatos de gente que não se suicidou pelo meu trabalho, que saiu da depressão, saiu da ansiedade. Aí o bicho vem e fala, não, acho melhor falar que você é um charlatão, que nem médico é. Mas que loucura, cara. Então é claro que num comitê de crise, você tem que ter um aparato jurídico para garfar cada um desses caras, porque esses caras, eles atrapalham o andamento. Perfeito. E aí o que faz? Desespera a população. A população fica desesperada achando que a coisa está desgovernada. Não é, Emílio? Tá todo mundo morrendo de medo já. Sim. Concorda? O Ítalo. Mas Ítalo, mas posso falar uma coisa pra você? Mas isso também, o Bolsonaro tem um pouco de responsabilidade disso e a gente não pode tirar. Porque o Bolsonaro, no mundo inteiro, não sei se é pela mídia, tudo bem. O cara fala, a mídia é esquerdista, beleza, tal. Mas ele não faz nada também pra mudar isso aí. Você vê notícia na gringa do Brasil, meu, é só aquele negócio do Covas lá, das covas do Covas, é só favela e que aqui tá um desmando danado. Então, quer dizer, tá faltando a comunicação, entendeu? Eu acho que isso aí é ruim pra gente. Tá sobrando. Pra brasileiro é uma merda. Eu acho também. Entendeu? Pra brasileiro é uma merda. É uma merda também, internacional. Não, peraí, bicho. Peraí, a mídia, o Bolsonaro, ele quis bancar a briga. Isso. Ele quis bancar a briga com a mídia desde o início. Sim. Certo? Foi ele assim que se elegeu, inclusive. Isso, elegeu assim.
Então, quer dizer, é um negócio... É complicado. Isso aí, deixa eu falar. Isso aí é uma coisa muito complicada. Ficar discutindo isso aí não vai levar a lugar nenhum. Vamos falar de outras coisas também? Não tem, né? Então deixa eu falar. Eu tenho muitas coisas para falar. Então fala. Tenho muitas coisas para falar. Eu queria falar de cientificismo, que é uma especialidade do meu caro Ítalo Marcílio, que é uma grande admiração minha também. A gente está usando protocolos, não estou dizendo que eles estejam todos equivocados, mas sobretudo o protocolo isolacionista, né? O mundo trancafiado, sem distinguir diferenças de localidades, de populações, de faixa etária, de faixa de doença das pessoas, baseados num paper absolutamente equivocado do Imperial College. Errou tudo. Falou que iam morrer mais de 500 mil pessoas se a gente fizesse o isolamento vertical no Brasil. Falou que iam morrer mais de 50 mil pessoas até maio na Suécia. Morreram 2 mil. Ou seja, erraram tudo. Você não acha... 4 mil. 40 mil que eles falaram que iam morrer. Tá. Mas você não acha que está havendo uma apropriação da ciência por militantes ideológicos, ideopatas, seja na imprensa, seja no setor mesmo da ciência, seja no setor da intelectualidade? E isso não pode desmerecer a própria ciência em si, quando se coloca um paper completamente equivocado para fazer um protocolo mundial. Você não acha que vai desmerecer a ciência e isso pode causar uma crise séria em se confundir um braço da ciência, uma hipótese científica com um método científico em si, Ítalo? Adriles, da última participação minha no Pânico, não sei quando foi em novembro, sei lá, parece que a gente estava fazendo já uma profecia. Pega lá. Alguém levantou a bola do cientificismo e eu cortei essa bola, lá atrás. Falando o seguinte, olha, a ciência, essa pseudociência, porque isso é pseudociência, né? Essa pseudociência, se ela não está articulada com uma coisa chamada realidade, ela é abstração, meu Deus do céu. Deixa eu dar um exemplo aqui para quem está assistindo a gente entender. Olha só, pensa num quadrado. Você tem 2 formas de pensar num quadrado. Você pode pensar num quadrado assim, teórico, hipotético, na tua cabeça meio sem forma, ou você pode pensar numa coisa assim, uma caixinha quadrada. Né? Uma caixinha quadrada. Olha, uma coisa é o quadrado na realidade. Ou seja, o quadrado articulado com a madeira, ou seja, um quadrado de madeira, um quadrado de plástico, um quadrado de concreto, um quadrado, sei lá, do que é que seja. O que a ciência fez, sobretudo esse artigo aí, ele pegou o quadrado que não existe. É o quadrado assim, o quadrado da cabeça do cientista. É um quadrado desarticulado da realidade. É claro que quando esse quadrado que não existe, ele é confrontado com a realidade, vai dar problema, vai dar erro, que é o que aconteceu, né, Adri? A gente leu o artigo, o artigo patético no final das contas, né? Errou tudo, mas assim, até um relógio parado acerta 2 vezes por dia, né? O artigo científico conseguiu não acertar nada. Por quê? Porque isso não é ciência, isso é abstracionismo. A ciência é articulação com a realidade. Dito de outro modo, um ministro da saúde que queira enfrentar bem a crise, a pandemia, ele não pode olhar só para os artigos epidemiológicos, não pode olhar só para os artigos médicos. Ele tem que olhar para a vida afetiva das pessoas, tem que olhar para a vida financeira das pessoas, tem que olhar para a economia. Vai ter que... Não é isso ou não? Com certeza. E por quê? Porque o nome disso é realidade, porra. É a realidade. E a realidade é o que impera. Onde é que está o trono da nossa vida? Está na realidade, não está numa cabeça abstrata de um cientista. Mas você não acha... Mas o que acontece? Fala. Mas você não acha... Olha só, as projeções, os números não mentem. Se o Sam estivesse aqui, ele poderia dizer. Segundo o Banco Mundial, são 500 milhões de pessoas que vão ser empurradas da pobreza para a miséria. Segundo a FAO, são 260 milhões que vão passar fome. Morreram até agora, infelizmente, 320 mil pessoas de Covid-19. Você não acha que essa religião cientificista do isolacionismo, a qualquer modo, vai matar muita gente, muito mais gente de miséria e de fome, e no futuro não vai ser lembrado esse período como uma desgraça feita pelo erro científico do Imperial College, pelos erros eventuais da OMS, que trancaram as pessoas, fizeram que as pessoas se trancassem todas dentro de casa por tempo indeterminado, sem considerar regiões de diferença. Ou seja, o isolacionismo, essa religião isolacionismo, não vai matar muito mais gente do que o próprio Covid-19? Mas você não acha que vai também, Adelis? E é a primeira vez que essa pseudociência alçada aos cânones de sacerdote contemporâneo faz essa cagada? Não, olha, volta lá atrás, regime nazista. Se você falar que uma corrente científica provar por A mais B, lá segundo as abstrações malucas, que uma raça é superior à outra, que portanto uma raça tem possibilidade de dominar a outra, então agora está
liberado, agora está autorizado o domínio, a escravidão, o extermínio da outra, porque, entre aspas, a ciência disse algo. Não, então tem aqui uma superioridade genética. Falou, não, óbvio que não pode ser assim, porque existem outros elementos da realidade, chamado moral, direitos humanos, não é? Valor da vida, que impedem que vamos supor que a gente descobre que uma tribo XYZ de um certo lugar geneticamente é superior e que abstratamente, se só houvessem humanos dessa tribo, os seres humanos seriam realmente plenos, perfeitos, inteligentes, felizes e prósperos. Imagina que a ciência descobre algo assim. Então agora está autorizado a exterminar todos os outros que não têm esse DNA. Fala, olha, a ciência, ela não pode ser alçada ao altar do sacerdote contemporâneo. A ciência, ela tem que ser ela é subjugada a uma coisa chamada realidade. E na realidade existe moral, economia, relacionamento, esperança, expectativa, amor, frustração, ódio, guerra. Existe tudo isso. A ciência é só mais um jogador entre tantos outros. Então, quando vem um panaca desses feito Dória, fazer ciência, vamos soldar aqui o comércio. Fala, o que esse cara tá falando, meu amigo? Assim, olha, é uma estultice. Esse sujeito é estulto, nécio, inapto. Não é possível. Mas, Ítalo, mas eu acho que também não é má fé dos governantes. A gente tem que entender o seguinte, esse problema dessa pandemia pegou o mundo inteiro aí, porque, você vai na ferida do Estado, que é a saúde, a segurança e a educação. A economia também. E a economia. Tem tudo. Fudeu geral. Tudo que é a base, né? E aí você vê que a gestão de saúde pública é uma merda. Aqui, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. É zoado, não segura a bucha. E aí é o medo dos caras. Por isso que eles estão, de um lado, o Bolsonaro falando da tubaína, para minimizar que ele tá com o pepino no rabo, e o outro falando, não, a ciência é ciência. Ou seja, os dois estão errados. Eu vou fazer Posso fazer um break, Ítalo? Eu vou fazer um break rapidinho. A gente volta já já. O Instagram do Ítalo é @ItaloMarcilli, o YouTube italomarcilli.com. E você sabe que você tem muita gente que gosta de você, muita gente que odeia você. Isso eu acho ótimo. Eu gosto. É igual o professor, porra. Daqui a pouquinho a gente volta com o Ítalo Marcilli aqui na Jovem Pan. Mande sua pergunta, @Programa Pânico. Tudo bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o Programa Pânico para vocês e nós estamos recebendo hoje aqui o Ítalo Marcilli. O Ítalo está conversando com a gente, estamos falando da pandemia. Ele estava em Brasília, não sei o que ele foi fazer lá. Muita gente fala que ele vai ser ministro, a gente não sabe direito. Muita gente falando muito mal dele aqui nas redes sociais, Ítalo Marcilli, mas algumas pessoas também gostam. E assim é a vida. Eu gosto. A vida é assim, graças a Deus. Intelectual, bonitão, graças a Deus. Incisivo. Você é meio bichona mesmo. Você é meio vai achar pra ele. Essa que é a verdade. Não sou só viado. falta coragem pra você queimar. Mas já testou tudo bem. muito. Mas eu também gosto. Pra caramba, Mas eu também gosto de você. Eu já chorei por causa de mulher. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente tava falando aqui, sobre a ciência e a realidade. Muita gente aqui já falou que você usou o Hitler com a ciência, que é absurdo, tá? Não sei o quê, mas eu acho que faltou entender Exatamente. ali. É complicado. É difícil também. Não, eu sei. As linhas. É complicado. Analfabetismo funcional. Calma, Vamos ser bastante claros. Calma. Eu queria, já que nós falamos... O Ítalo tá aí ou não? Tá aí? Cadê? Tô aqui. Tá aí. Tá onde? Tá aí no monitor. Na varanda gourmet, bela. Eu queria... Eu acho que a gente... Então, Analfabeto eu acho funcional. bacana a gente... Porque eu acho que é o seguinte, hoje em dia é legal, rede social eu acho bacana, porque todo mundo quer dar o seu pitaco. Exatamente. E eu acho bacana. E a democracia é justamente isso. A gente respeita a opinião de todo mundo, cada um dá o seu pitaco, e é aí que vai sair a liberdade. A gente não está muito acostumado com isso, isso é uma coisa nova. Você tem a sua opinião sobre a Suécia, eu tenho a minha, ele tem a dele, o Ítalo tem a dele. E eu acho que isso a gente não pode trazer para a realidade brasileira. Porque você trazer para a realidade brasileira é muito complicado você pegar o exemplo sueco e trazer para... Tem um mapa que me mandaram... Não, tem um mapa aqui, ó. Esse é o tamanho do Brasil. Vamos lá. Ó o que é o Brasil. Não quer dizer nada.
Não, mas olha o tamanho. O tamanho da Suécia, o tamanho do Brasil, quer dizer rigorosamente nada. Como a gente não pode quer... fazer um modelo tá, exatamente então, calma aí. Então tudo bem, então você tem razão. Contesta tá, tudo, impressionante. Parabéns. Não, é impressionante. Vamos mudar de assunto. Não adianta, porra. Tira aí, o mapa. Tira, parabéns. Você pode comparar a Suécia com São Paulo. O número de mortes é parecido. Beleza. Ou seja, só que São Paulo tá tudo fechado. Estocolmo e São Paulo é a mesma realidade. Tudo bem, Zé Estocolmo, porra. Estocolmo e São Paulo é a mesma coisa. Mas a gente tem que fazer estabelecer. Então vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Eu tenho uma pergunta aqui pro meu aluno, porra. Fiquei muito feliz com você, Ítalo, a ser acometido, né? A ser um possível ministro. E eu queria fazer uma pergunta que é uma crítica que eu faço, né? Eu e meu querido Samidana por aqui, tá certo? Que é a ausência dos modelos. Os governos não mostram para a população os modelos que eles estão usando para evitar esta pandemia. E eu queria saber o que você acha disso, de ausência de modelos que não são mostrados para o cidadão, tá certo? E também, se você fosse ministro, você abriria, porque tá cheio de Zé Biologia fazendo modelo pra cacete. Então eu queria saber dessa situação do modelo, e se você fosse o ministro da Saúde, você estaria aberto a abrir para ver os modelos que estão dando certo, tá certo? Coronário. Eu gostei, professor, o senhor falou com muita precisão, né? Você adjetivou muito bem. Eu seria acometido por um cargo desse, porque essa porra aí não pode fazer bem pra ninguém. Exatamente. Então, o senhor sempre muito preciso nas suas palavras, né? Sobre modelo, eu ia fazer uma piadinha infame, então eu vou pular, não vou fazer. Boa, melhor. Boa decisão. Tá aprendendo. Aqui, peraí. Não, deixa pra lá. Tem alguém o pessoal tá me ligando aqui, deixa eu botar no modo avião. Pronto. É de Brasília, hein? 61 aqui o negócio. Opa! É o chamado, porra. É o Mandetta. Desliguei na não cara vai. que alguém podia, enfim, pega no pode ser pico, meu chefe, mas agora vai esperar aí. Vai esperar. Mas, olha só, o David Katz, que é um grande, talvez o maior epidemiologista hoje do mundo, fundador do maior centro de pesquisa da Universidade de Stanford, ou Yale, agora eu já não tenho precisão, me esqueci que se é Stanford ou tanto faz, né, a diferença que faz, né? E David Katz, ele fala o seguinte, olha, tem uma questão que é o seguinte, num certo momento, quando a medicina, a partir da década de 80, ela vira uma medicina baseada em evidências, ou seja, o médico, ele só sabe agora raciocinar de modo epidemiológico e estatístico. Perde-se de algum modo a arte do que é a medicina. Ou seja, lembra daquele velho médico com estetoscópio, martelinho, diga 33. Então isso acabou um pouco. Você vai no médico hoje em dia, é difícil ele fazer isso. Ele já chega fazendo o quê? Pede exame, te olha, ouve tua história, pede exame, imagem, né? Enfim, é todo um aparato, né? Para quê? Para basear aquilo tudo em evidências. Quando a gente é acometido aí sim, quando a gente é acometido por uma virose dessa, global, e a gente não tem evidências sobre os sintomas, prognóstico, tratamento, curva epidemiológica, o que acontece? O que acontece com todo mundo? O pessoal entra em pânico, não sabe reagir. E aí volta ao que a gente está falando antes da chamada para o break, para o intervalo. Não sabe reagir por dois motivos. No momento no qual a medicina é baseada em evidências e a gente tem ausência de evidências, toda a comunidade científica fica perdida e começa a pensar só em abstrações. O que eu ia falar antes da gente ir pro break é o seguinte, o Ortega y Gasset, ele define, que é um filósofo espanhol, ele fala muito bem, ele fala o seguinte, olha, o problema é que a filosofia no século XX, ela teve um pequeno ataque de modéstia e se contentou em ser só mais uma ciência entre outras. Como quem diz o seguinte, olha, num mundo sem metafísica, como diz o nosso poeta Fernando Pessoa, né, no final do seu poema fantástico, Tabacaria, que ele faz, ele vai descrevendo ali a realidade e fala assim, é só o Esteves sem metafísica. Como que diz assim, é só um homem que nem parece um homem, é um homem que parece um cachorrinho, é um homem que no final de contas está interessado em quê? Em comer, beber, trepar, ter um pouco de saúde, jogar seu futebol aí na praia. Fala, olha, comer, beber, trepar, jogar futebol é do caralho, isso é ótimo, maravilhoso, quem não gosta de fazer isso? Todo mundo gosta, porra, né? Agora, é só isso mesmo a vida? Por acaso tu não sabe que a gente tem uma missão aqui, que tu vai morrer, que é uma pergunta que mesmo um ateu honesto, ele se faz essa pergunta, fala assim, olha, mesmo que não exista o céu, o inferno, o purgatório, deve haver um sentido para essa porra toda. O sentido já é a transcendência. O sentido já é algo que nos deveria fazer pensar para além desse bem-estar cotidiano. Então, o que acontece também numa civilização como a nossa? A gente é pego de calças curtas por dois motivos. A gente não tem evidências científicas sobre o que está acontecendo. 2,
a gente é convocado a pensar no sentido da vida. Por quê? Porque o sopro da morte, ó, tá aqui na orelha de todo mundo. Ah, mas isso é uma coisa... O pessoal esqueceu disso. Então, mas, ô Ítalo, isso é uma coisa que desde a Segunda Guerra, talvez os caras que viveram a Segunda Guerra Mundial tenham essa proximidade da morte e tal. A gente... Ficou mimado. Ah, não é. Mimado. Não usa esses termos. Que feio. Não, o sentido da vida é o sentido da possibilidade de perdê-la em nome de uma causa mimado. Justa. É uma coisa cristã, inclusive. Não é mimado. Aqui a gente quer viver a qualquer mimado. custo. É porque a morte, como o Ítalo falou muito bem, que você usou esse termo mimado, está muito triste. Eu sou alegrinho. Talvez esse termo mimado a gente possa dizer que a gente teve uma vida muito confortável. Hoje em dia a vida é muito confortável e a gente associa a morte à ciência. Tem que resolver isso. Assim, eu tô mal. A ciência vai lá, eu vou na tomografia, ele fala, tem isso, não sei o que, eu venci. Só pra não parecer insensível. Eu sei, mas isso tá muito filosófico. Não é filosófico. Vamos voltar pra realidade. Mas a realidade é filosofia. Pegar um gancho nele. Aí você vai com o Pedro Bial. Aqui é a realidade. Vamos falar do modelo. Chupa, Pedro Bial. Vamos falar do modelo. Vamos falar da mesa. Mimado no sentido de muito medo da morte, causar mais mortes. Pera aí, Batoré, porra. O que a gente não consegue exercitar aqui é o poder da escuta. Veja, Adriles. A Adriles gosta de afirmar sobre tudo. Existe uma ansiedade em afirmar algo, né? Eu vejo você querendo palpitar sobre tudo. Busca do sentido. Deixa eu perguntar para um especialista, um psiquiatra. Qual que é a maior angústia hoje do cara na pandemia, que tá lá em casa, que você tem relatos? O que tá... Estão vendo aqui? Número de separações, o cara não consegue conviver na dupla, o cara tá deprimido. Qual é a maior ansiedade do ser humano na pandemia? Ô, Daniel, Blaise Pascal, que é um... Desculpa, porra, Emílio, desculpa aí, cara. Porra, o cara vai buscar o Pascalzinho? Foda. Meus alunos são eles estão muito Zé Filosofia. Mas a gente quer saber. Eu tô vendo aqui, você precisa ser não foi o Pascal que falou. Meus alunos são assim, porra. O Antônio Silva, meu porteiro, aqui embaixo, ele me falou uma frase. O seu Antônio me falou uma frase que eu achei do caralho. Ele falou o seguinte: o problema do homem contemporâneo, doutor Ítalo, é que ele não consegue ficar sozinho no próprio quarto. Tá? Não foi o Pascal que falou, foi o seu Antônio, foi o meu porteiro, falou isso pra mim aqui outro dia. Tava passando, fui passear com meu cachorrinho, ele falou essa frase, eu falei, cara do caralho, vou anotar isso aqui. Essa é uma angústia, ô Daniel. Essa é a angústia. Qual que é a angústia? É o seguinte, olha, o pessoal, eu tenho um monte de ex-paciente, né, porque eu não tô mais atendendo no consultório, né? Mas um monte de ex-paciente me ligando todo dia, eu falei, eu tô voltando a ter crise, tô voltando a ter ansiedade, tô voltando a ter pensamento suicida, eu tô voltando a ter depressão. Perfeito. Puta que pariu, o que tá acontecendo? Me ajuda. O que é isso? Olha, quando a gente interrompe esse ciclo cotidiano dos afazeres, que de algum modo são importantes para nossa vida, mas ao mesmo tempo nos anestesiam, e não é verdade que, eu posso apostar, eu aposto minha jugular esquerda para não apostar um outro círculo mais caro para mim, eu aposto a minha jugular esquerda. Uma bola. Que, tem dias, cara, que vocês não devem aguentar mais. Todo dia, caralho, acordar e fazer a porra de um programa igual, com entrevistado merda. Assim, Quadrilhas. Eu venho de vez em quando. Mas, deve dar no saco às vezes, né? Assim, de vez em quando, puta que pariu de novo, cara, pra que eu tô fazendo essa porra, né? Isso dá em todo mundo tem isso. Toda pessoa normal tem isso. Aí dá pra perceber, dá pra até perceber, né? Quem é um pouco sensível, às vezes olha assim pro Emílio, olha pro Daga e fala assim, hoje é um dia que ele não tá bem. Todo dia. Todo dia. Você tem uma sensibilidade incrível. Mas essa é fácil de matar, né, Emílio? A gente vem aqui, eu venho arrastado. Eu preciso dessa porra pra viver. Só que o que acontece? Na pandemia, tu vai pra casa e tu não tá trabalhando. Aí tu é confrontado com isso aí, que assim, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida? Se eu morro hoje, bicho, eu posso falar assim, fui eu que vivi? Exatamente. Essa vida é minha mesmo? Isso dá um pânico, isso paralisa. Porque, em regra, a gente vive feito cachorro. A gente acorda, abana o rabo, come, trepa e volta pra dormir. Acorda, abana o rabo, come, trepa e volta pra dormir. Tem gente que não trepa. Aí esse pessoal é menos feliz. Né? Tem uma galera que nem trepar, trepa. Mas assim... Os casados. O Adriles. Você tá falando dos casados. Eu nessa pandemia. Entre alguns, né? Alguns. O Adriles. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe o que eu acho? Eu acho que esse negócio, quando começou esse esquema... Porque esse negócio de quarentena é uma mentira, né? Vamos ser honestos. Exatamente. Isso que eu ia falar, exatamente. Isso é uma mentira. Isso aí é um negócio. Porque eu acho que o Pondé escreveu, né? Ele falou que o Brasil é uma, como é que ele chama lá? Que é uma Bélgica
com uma Índia do lado. Então, quando começou a pandemia, no prédio os caras falaram, pô, vai fazer o negócio, precisa ter álcool gel, aquela reunião. No prédio, aí falou o seguinte, não, o porteiro tem que vir, mas nós daremos uma máscara para ele. O faxineiro também terá que vir, o manobrista terá que vir também, porque senão... Não então, quer dizer, houve essa quarentena pros ricos. E os ricos estão dando tomé. Os ricos viajam, cansam, estão muito entediados. O pobre tá morrendo em casa. Estão entediados, quer em casa, tal, não sei o quê. A galera do trampo, a galera lá de cara, lá da correria, né? Arthur Alvim, entregador de aplicativo. A galera que estão trabalhando, normal. Então dizer esse negócio da Suécia, teve a Suécia aqui com essa galera. Essa galera que tá trabalhando. Para essa galera tem a Suécia. E tem os caras que estão em casa. O Ítalo lá, essa bela varanda gourmet. Que varanda gourmet. Puta varanda gourmet. O cara faz yoga, irmão. Por ali dá pra o Ítalo, olha. Olha o abdômen do cara, porque ele tá malhando. Olha lá, ele tem um negócio pra malhar. Tá faz um polichinelo pra nós aí. Tá vendo? O cara tá malhando. Tá fazendo bíceps aí. Então, quer dizer, esse negócio aí, essa pandemia, essa quarentena... É pra rico. É fake. Não é isso. Por isso que a gente não devia fazer como a Suécia, deixar as pessoas lá trabalharem. Distanciamento social. O que você falou em relação à Suécia é um contra-argumento, Emílio. Essa que é a questão, mesmo. Entendeu? Exatamente porque a gente não pode fazer essa pseudo-quarentena, que é só para rico, que a gente deveria enfrentar de peito aberto o vírus e, de alguma forma, manter as regras profiláticas de distanciamento social e deixar as pessoas não morrerem de fome, cara. E aí, você tá trabalhando. Aí agora, o cara que vende comida lá no furdunço do São Joaquim, na favela, não pode trabalhar e vai passar necessidade, provavelmente. Muitos vão passar necessidade, muitos desses que vão passar necessidade vão morrer em muito maior escala do que do Covid. Por isso que a gente devia fazer de maneira profilática e de libertária, imitar a Suécia e enfrentar um vírus de peito aberto. Ibrahimovic, deixa o apresentador perguntar. A Suécia também não foi essa festa toda. Não é nada uma festa. Você fala como se tivesse morado na Suécia. O cara não saiu aqui da Paulista. É o Ibrahimovic. O máximo que você vai lá no Trianon Máximo. E liberdades civis que a gente não está preservando. E a minha próxima pergunta... Claro que tem liberdade, tá todo mundo... Só não tá... Aqui? Só não tá o comerciante pequeno. Aqui as pessoas estão sendo presas nas ruas, comerciante pequeno. As pessoas estão soldando. Os grandes... Carrefour tá funcionando. Soldando porta. Pois é, mas serviço essencial. O boteco do seu Zé tá fechado. O pequeno. E chega lá o Bruno Coveiro e solda a porta e não deixa ele trabalhar. Entendeu? E queria fazer uma pergunta pro Ítalo nesse sentido. Atravessando o apresentador. Vamos falar um termo maldito na imprensa que chama-se globalismo. Entendeu? Não vem com globalismo. Eu vou continuar com o Ítalo. Sim. Ô Ítalo, você fica mais um bloco com a gente? Vou falar sobre globalismo. Quando você precisar, amigo. Então eu vou ficar mais um bloco com o Ítalo. Hoje não vamos fazer humoristas tristes, que o papo tá bom. Tá. Legal. Hoje faz uma segura pra amanhã. Depois ele vai atender o Adriles no intervalo. Você faz um FaceTime. O Adriles, você está completamente errado. Não tô, cara. Tá errado. O Ítalo me deu razão. Ô, Emílio, só pra responder o que você tinha perguntado, isso aí eu falei numa live lá no iniciozinho, ninguém nem tava falando de quarentena, o pessoal nem falou, eu fui um dos primeiros a falar de lockdown, eu fui um dos primeiros a falar, foi mal aí, mas assim, eu fui um dos primeiros a falar de lockdown vertical, horizontal, tava estudando esse assunto, e aí foi isso aí, ó, é só você olhar você olha aqui pra minha varanda, você fala assim, olha, eu consigo ficar em lockdown, de verdade, Emílio, eu fico 3 anos em lockdown, se precisar, eu tenho dinheiro pra cacete no banco, tem uma casa com 20 cômodos, tem ar-condicionado no teto, carpetinho do caralho, Netflix, porra, tranquilo pra mim. Agora, você olha ali do lado, não sei nada pra favela. Tem uma família ali com 7 membros, né? 7 pessoas na família, numa casa com 2 cômodos, uma casa de 40 metros quadrados. É materialmente impossível eles ficarem isolados. Não é nem que eles não queiram, coitados, é que não dá pra ficar isolado. Logo, o que não é possível não pode ser preconizado. Foi a coisa que eu falei lá na minha primeira live. A live acho que foi em fevereiro. Foi assim, se a coisa não é possível, ela não pode ser preconizada. O que acontece? Quando você dá uma ordem que é impossível de ser cumprida, uma única coisa acontece. Aquele sujeito que deu a ordem perde a autoridade. Então, quando esses governadores eles dão uma ordem que é impossível de ser cumprida, eles perderam imediatamente a autoridade. 2 coisas acontecem aí. Uma, quando você perde a autoridade, você recorre ao autoritarismo, que é o que está acontecendo. E o segundo movimento, como é um movimento democrático,
eles não vão receber nenhum voto nas próximas eleições. Ótimo. Por quê? Porque subjugaram o povo ao autoritarismo. A gente não está no regime autoritarista. A gente está no regime republicano democrático. Então, mas como eles deram uma ordem que não pode ser. Então, mas isso aí também que eles perderam a autoridade. Sim, é isso que eu queria perguntar. Calma, mas isso aí também que o cara lá da Suécia, ele falou Peraí, ele também falou exatamente isso. Ele falou, ó, isso aí funciona na China. Na China funciona esse sistema porque a China consegue ter controle da população. Ele fala, nos países democráticos, isso não vai funcionar, como não está funcionando aqui, como não funciona nos Estados Unidos. Porém, na Suécia, a sociedade, ela é muito mais da comunidade, eles têm muito mais prazer na comunidade, tá legal? E nós aqui somos muito mais individualistas. Então a gente... Calma. Então a gente olha muito mais pro nosso rabo individual do que pra cidade, que é o que tá acontecendo aqui. Então o cara tá se resolvendo, eu tô tranquilo, eu tô aqui na minha casa, eu vou ali, eu dou uma viajada, tal, minha família tá bem, eu tô bem, e a cidade, foda-se. Porque a gente aprendeu assim. Mas quem tá se fudendo é o cara que mora em favela, mora em comunidade, eu sei disso, amor. Eles estão falando isso, Os caras estão falando que o Adriano tá muito nervoso. Fez isso sem ter esses lugares. Então não vamos comparar mais o Brasil com a Suécia. Não, mas dá pra comparar muito mais, isso é um contra-argumento. Que a Suécia não tem esses lugares insalubres e ainda preservou liberdades individuais. Bicho, você virou meme aqui na internet, estão te chamando de piu-piu nervoso. Piu-piu nervoso. Olha o piu-piu nervoso. Tem aí o piu-piu nervoso. O piu-piu nervoso. Tem break agora. Eu vou fazer um break. Fazer um break. Piu-piu nervoso, estão te chamando. E dedão amarrado também, estão chamando. Tá meio vesgo, Adriles. Olha o piu-piu nervoso, olha você ali, ó. Os caras me estão salvando. É o canarinho pistola. É o canarinho pistola. O vesgo, ele tem um olhar O sarro mandou. Não, peraí. Calma, piu-piu nervoso. Canarinho pistola, peraí. Ô Adriles, É o Adriles. você sabe que o humor é a porta de emergência do desespero. Claro. Se a gente não fizer isso, se a gente não, no final dessa hora, colocar um piu-piu nervoso e os ouvintes, a gente se mata. E não é isso que a gente... Precisa de uma válvula de escape. Eu sou um piu-piu nervoso com metafísica. Deixa eu falar. Já a gente volta com o nosso querido Ítalo Marcilli aqui na Jovem Pan. Já, depois do break. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje o papo tá muito bom, estamos recebendo aqui o nosso querido Adriles Jorge, essa figura fantástica, e o meu querido Ítalo Marcilli, que está conversando com a gente. Estamos batendo um papo. O Ítalo, você sabe, ele faz grande sucesso aí nas redes, é um cara bacana, tem um bom papo e é sempre bom a gente trocar uma ideia. Acho que a coisa mais gostosa do mundo é a gente fazer um troca-troca gostoso de ideias e a gente poder falar com as pessoas abertamente. E eu digo mais, por que isso é bom? Porque me mandaram aqui uma notícia da BBC, Sim, da BBC, do site da BBC. E você estava dizendo da Suécia, que está apaixonado pela Suécia. É o Zé Sussu. E vejam vocês a puta da situação na qual você me coloca. Porque você usa o exemplo sueco como bacana. E o que o primeiro-ministro falou? Stefan Löfven. Ele falou o seguinte. Foram para ele porque na Suécia morreu 4 mil pessoas. Se você for para Dinamarca, para Noruega, que fez um lockdown mais ferrado, 600. Morreu 200. Não, Dinamarca acho que foi 600. 300, no máximo 300. Lá foi 4. População menor também, mas vamos lá. Não, é mesma bagaça. É tudo 10 milhões. Vamos lá. Aí, lá morreu 4 mil. Já está em 4 mil. E morrendo. Desde 93 não morria tanta gente na Suécia. Porque o que acontece? Lá também o cara tá cobrando. Aí o que ele falou, o primeiro-ministro? Ele falou, olha, nós não conseguimos proteger os mais vulneráveis e os mais idosos, apesar das nossas melhores intenções. Lá morreu 50%, morreu em care home, em asilos. Metade da população morreu em asilos. E essa foi a declaração que ele deu. Olha, dentro de casa. Mas não. Morreram você acha que casa. Aqui, um país latino, você um piu-piu nervoso desse? Você tem que fazer uma equação. Você vai falar, não. Emílio Surita. Não tem. Não, a gente tem que fazer uma equação utilitarista. O que você acha, Ítalo? Ítalo, você acha que a gente conseguiria ter essa frieza
a frieza de um nórdico. Vai morrer de qualquer jeito. Calma, bicho. Calma, Hobbit. Deixa eu Hobbit. perguntar. O que você acha aí, Tolô? Você que gosta de perguntas filosóficas. Eu acho que a gente... Emílio, assim, a gente não tem cultura. Foi o que você falou antes do bloco terminar. A gente não tem cultura. A nossa cultura ela não é uma cultura coletivista. A gente não pensa assim, né? A gente não tem capacidade de abstração para fazer direito, né? E a verdade, volto a falar, ninguém sabe que picas fazer, ninguém sabe como resolver esse problema. Isso aí é uma coisa que tem que assumir e falar, não sei, não sabemos como faz o negócio. A questão posta pelo Adrilles, pode estar correta, a gente só vai saber daqui a uns meses. Olha, morreu 4 mil agora, mas já evitou a primeira onda, já fez a imunidade de rebanho. Isso. E aí, ele tem razão, não estou defendendo a coisa da Suécia, porque eu não estou defendendo nenhum modelo, eu estou vendo o que está acontecendo. Né? E se eu fosse ministro da Saúde, o que eu faria? Eu estaria aberto para ver e mudar rapidamente o curso das coisas, se fosse o caso fosse necessário. Agora, o que o Adrilles falou é verdade. O pessoal na Suécia que morreu não é o pessoal que está na rua andando, é o pessoal que está em lockdown. Está em lockdown por quê? Exato. Porque está no asilo, coitadinho. Está em lockdown, tá em lockdown obrigatório. Né? Então, veja que coisa estranha. É mais um dado para a gente pensar, para levantar, para perguntar. Olha, porra, o país que não fez lockdown, morreu uma galera a mais realmente do que morreu na sua irmãzinha e vizinha Dinamarca. Só que, porra, tava em lockdown. Quem morreu na Suécia tava em lockdown. 66% dos internados de Nova York agora é o pessoal que não é o taxista que tá dirigindo, não é o entregador do iFood, não é o médico, é o cara que tá... É Yoko Ono, que tá em casa. Lá, bloquear, embalada a vácuo. Em casa todo mundo... Em casa todo mundo pega. Não tem jeito. Então, Emílio, é uma loucura, cara. É uma loucura. Assim, tem certeza científica. Você sabe, eu não sei onde eu estava vendo isso, e o cara, ele deu um exemplo bom, porque ele estava falando um negócio que agora o que acontece, né? Teve o lockdown, a gente está aí desde 60 dias, né? Mais de 60 dias. 70 dias. E ele deu um exemplo legal, porque agora todo mundo está preocupado. Você vê, os países que fizeram lockdown e teve menos mortes, agora como é que eles vão sair disso? Então o cara é a comparação fundamental. Mas ele deu um exemplo bom que eu achei bacana. Ele falou: isso que a gente tá vivendo é uma trincheira. É como a Primeira Guerra Mundial, que os caras falaram: não, isso aqui vai acabar rápido. Mas como é que a gente vai? Vamos fazer trincheira. Aí eles fizeram aquelas trincheiras. O cara tá entrincheirado. Ele não tá saindo pro campo. Ali ele tá protegido na trincheira. Como é que nós vamos sair da trincheira se não tem estratégia? Sem tomar tiro? E a Suécia vai sair imune. Essa que é a questão. Essa é a coisa. Esse é que é o problema, né? Que por personalidade, pelo meu jeito, por personalidade, que eu acho que é como deveria ser conduzido o processo de amadurecimento de um país, de uma nação, eu gosto do modelo sueco, não porque ele é mais eficaz do ponto de vista epidemiológico, ele é mais eficaz do ponto de vista antropológico, ou seja, ali tem homem, porra. Fala, olha, bicho, a vida não pode parar, você tá entendendo? Morrer todo mundo morre. Desculpa, eu sei que vão recortar essa minha frase e vão falar assim: futuro ministro diz que morrer todo mundo morre. Futuro ministro diz que quer que todo mundo morra. Não é isso que eu estou dizendo. Entendo o que eu estou falando. Mas é o seguinte, olha, um pai de família, mãe de família, ele que assume a responsabilidade. Se ele acha que, bem, olha, tem uma probabilidade mínima, porque o vírus ele é absolutamente pouco letal. O vírus, a letalidade é baixíssima do vírus do Covid. Isso há que ser dito também, né? Isso tem que ser dito. No mundo, morre 1,5 milhão de pessoas por ano de tuberculose, né? Só para ter uma ideia. Ninguém está falando de tuberculose, ninguém fala lockdown para tuberculose, concorda? Exato. Isso é estranho também. Ninguém faz. Quantas pessoas morrem por acidente de carro? Ninguém agora vai falar para todo mundo andar só de ônibus. Por quê? Porque a vida tem risco, porra. Viver é um risco. Exato. Você tá entendendo? Então, o que você falou, Emília, é perfeito. A gente vai ficar entrincheirado, acovardado até quando? Perfeito. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta fundamental. Olha, eu gosto do modelo sueco porque é um modelo de coragem. Isso. Mas sabe o que faz um homem ser um homem? O que faz um homem ser um homem e uma mulher ser uma mulher? É a coragem com a qual a gente enfrenta a vida. Isso. A gente pode ficar entrincheirado e eu concordo com aquele two-week analysis data, que é o início. Você fica 2 semanas em lockdown para ver se isso aí não é um ebola, né? Tipo assim, porra, vai que mata todo mundo mesmo. Mas a gente já viu que não, a letalidade é baixíssima do Covid, baixíssima. Olha, grupo de risco, outra coisa também.
tem como a hidroxicloroquina, voltando a falar da droga lá, chato pra caramba essa discussão, mas enfim, é a discussão do momento. A cloroquina, por exemplo, tem um jeito de monitorar, qual que é o grande problema da cloroquina? É aumentar lá, na eletrocardiografia, aumentar o intervalo QT, uma coisa técnica lá da medicina. Então, dá pra gente monitorar. Tem pacientes que são mais sensíveis, alguns pacientes, né, que tem um tipo lá de sensibilidade, podem tomar cloroquina e o coraçãozinho dele bater diferente e dar um problemão, o bichão infartar. Isso pode acontecer. É uma pequena porcentagem que faz isso. Agora, um colega por acaso, um colega médico meu que se formou na mesma instituição que a minha, ele disponibilizou, olha só o que ele fez, ele foi ao Ministério da Saúde e falou o seguinte, ele tem um modelo interessantíssimo, Emílio. É interessantíssimo. Ele manda para casa da pessoa uns adesivos que ela cola no peito, é conectado num aparelhinho que manda por Wi-Fi e uma central, ele tem uma central que fica vendo 12 vezes ao dia como é que se comporta o coração da pessoa que está tomando hidroxicloroquina. Ele foi lá e apresentou esse disponibilizador, falou, eu posso doar 30 aparelhos desse para fazer teste. Isso aqui é barato pra cacete, entendeu? Isso é baratíssimo, dá para implementar, é barato mesmo. Porque o problema... Então, soluções há. Só que tem que ter coragem para implementar. Ô, Ítalo, né? Deixa eu te fazer outra pergunta filosófica, minha última. E a Suécia? Sabe que... Não vou falar da Suécia, não. Quero que você fale. Só para complementar você. Deixa eu só... Oi, diga. Quero que você fale da Suécia. O cara assume aí o comando e me pergunta do globalismo, Adrilho. É isso aí. Eu vou falar desse termo maldito. Existe uma velha isso dá um programa inteiro. Calma. Existe uma velha dicotomia entre segurança e liberdade. A gente lembra que nos anos 30, os nazistas falavam assim, quando tomavam as medidas de lockdown dos judeus, de uma série de medidas autocráticas, falavam assim, peraí, porra. Falavam assim, é pra sua segurança. É isso aí. Nesse momento a gente tá vendo cenas dantescas de pessoas sendo presas nas praias, nas ruas, comércios sendo fechados, pessoas sendo agredidas pela polícia, simplesmente porque estão exercendo seu direito de ir e vir, baseados numa premissa equivocada do Imperial College que promoveu esse isolacionismo maluco. O Zé. Você não acha? E a gente tá obedecendo ordens absolutas de entidades suprapartidárias internacionais como o OMS, Unicef, Banco Mundial, dizendo exatamente isso que os nazistas falavam nos anos 30. É para sua segurança. Eu volto a repetir os números. São milhões e milhões de famintos e miseráveis que provavelmente vão perder suas vidas em número muito maior do Covid-19. Você acha que a gente está à beira a peruca do Zacarias agora? De uma governança global? Você acha que essa pandemia é um ensaio? Pergunta A pergunta é uma dissertação, né? Em que medida isso vai ceifar nossas liberdades individuais, ter uma governança global? Enfim. Ô, Adriles, não deixa o pessoal de sacanear aí, não. Tá muito foda. Sacaneia, mas eu sou gênio. Não é, cara. Você... Sacaneia o piu-piu nervoso aqui que eu sou genial. Tá do caralho. Agora, se liga. Tu acha que essas coisas acontecem do dia pra noite, bicho? É porque o pessoal, óbvio, porra, óbvio. É o engenheiro da Petrobras que tá lá tocando a vida dele, é o contador que tá lá na vida dele, é a advogada que tá lá, que não tá por dentro da discussão. Agora é o seguinte, olha só, vamos lá. Artigo 5º da Constituição Federal. Qual é o artigo 5º da Constituição Federal? Direito, todo cidadão tem direito a uma porrada de coisa. Entre elas, a vida, tá? A vida. Ok? Tá escrito lá. Isso é a Constituição Federal, bicho. Do Brasil. Não é? A Constituinte tá lá na Constituição. Consignado na Constituição. Causa pétrea, Constituição. Aí, de repente, vem o PSOL e faz uma ADPF, chamada ADPF 442. O que é uma ADPF, para quem não sabe? É a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, existe um preceito fundamental que é o direito à vida. O PSOL, ele está olhando para um preceito fundamental da Constituição brasileira, Constituição nossa, do Brasil, soberana. Ele está olhando para um preceito fundamental falando o seguinte, não é bem assim, não. Como assim direito à vida? Não é assim também direito à vida. Tem casos que as pessoas não têm direito à vida, não. Então, deixa eu ajuizar aqui uma DPF, mandar lá para o Supremo, para ver o que o Supremo acha disso. Então, tem uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ok? Dizendo o seguinte, nem em todos os casos as pessoas têm direito à vida, tá? Só que isso não acontece do dia para a noite, não.
Anteriormente, vocês vão se lembrar disso, eu não lembro que ano foi. Vocês lembram que ano que foi? Que teve um escândalo aqui no Rio de Janeiro de uma quadrilha, tinha uma clínica de aborto na Baixada Fluminense, que fizeram uma cagada, e aí deu uma merda lá, chegaram a esquartejar o corpo da gestante, que foi abortar, uma clínica clandestina foi abortar, esquartejaram o corpo dela, tacaram fogo no corpo da mulher, descobriram, vocês lembram desse caso? O caso foi um escândalo. Não tô lembrado. E aí isso subiu, óbvio, né? Subiu pro Supremo e o ministro Barroso do Supremo, junto com a Rosa Weber e o Fachin, falaram o seguinte, deram habeas corpus para esses criminosos e meteram lá ainda a questão de liberar o aborto até os 3 meses. Só que antes disso, eu não lembro, foi em 2012, antes disso, teve uma outra DPF, número 54, que já também numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que fala o seguinte, nem toda vida é vida. Tem uma vidinha ali que não é vida, que é a vida do seguinte, se tua esposa estiver grávida de um bebê que não tem o tubo neural formado, ou seja, os anencéfalos, pode matar também. Só que antes disso, anos antes disso, teve não uma DPF, mas uma outra DIN de biossegurança, que era por uma questão, vocês vão lembrar de células tronco embrionárias, então tinha os embriões, embrião, o que faz com o embrião, o que não faz com o embrião. Então olha aqui os 4 passos para a gente chegar até esse estado de caos, no qual ninguém mais sabe o que é vida. Então tem uma primeira DIN de biossegurança, que fala o seguinte, embrião não é vida, pode tocar-lhe o foda-se, pode tocar o zaralho, pode esquartejar, pode fazer o que quiser, foda-se, pode usar isso aí como quiser. Depois você tem uma DPF 54 falando o seguinte, não é mais só o embriãozinho, é bebê com 9 meses, que não tem cérebrozinho, pode também tocar-lhe o caralho, pode esquartejar a cabeça dele, pode matar à vontade. Isso é o Supremo. Depois você tem o habeas corpus do Barroso, que numa única tacada dá um habeas corpus para uma quadrilha de criminosos que esquartejaram, incendiaram o corpo de uma mulher. Esses caras, eles tiveram habeas corpus e ele ainda fala o seguinte, não, agora não é mais só um anencéfalo, não. Agora assim, o bebê inteirinho, bonitinho, até 3 meses, pode tocar-lhe o foda-se, pode tocar-lhe o caralho, pode esquartejar também. E aí isso evolui para essa última, a DPF 442, ajuizada pelo pessoal, falando o seguinte, olha, não é mais só até 3 meses, não. É quando quiser. Toca-lhe o foda-se, né? Por quê? Porque isso é direito da mulher. A mulher tem o direito de matar a criança. Fala, olha, opa. Isso é para responder a pergunta do Adriles. Essas coisas não vêm do nada. Isso é a agenda de 2030 da ONU. É exatamente isso, Adriles. Você tem total razão. O globalismo, sem querer ser chato, sem querer falar de palavras proibidas, ok? Mas o globalismo, encarnado hoje pela ONU, tem uma agenda que vai contra a sensibilidade do povo. O povo é conservador por natureza, por definição. O povo, se você põe essa coisa clara como eu estou colocando aqui, porque a coisa não é clara nunca, ela é sempre velada, mas esses são os 4 passos do ativismo judicial do STF subserviente ao globalismo, da Agenda 2030 da ONU, que está escrito lá, é liberar o aborto. E aí tem aberrações, como em alguns países também, alguns países europeus, dizendo o seguinte, olha, não é só dentro da barriga, porque dentro da barriga você não pode falar o seguinte, não, mas aí a criança ali ainda nem é criança, você pode fingir que não viu que é criança, né? Tem 9 meses, tem um late term abortion, que é o seguinte, tem alguns lugares que você pode matar a criança, é assim, se a cabecinha da criança ainda está dentro da barriga da mãe, é porque não nasceu, então pode matar. Isso existe, tá? Só que tem países que já falam o seguinte, olha, a criança pode até nascer, mas se ela não for muito compatível com a família, porque ela tem síndrome de Down, porque ela tem lá tem algum probleminha genético, mata também essa porra. Isso aí nem criança pode matar. Fala, meu Deus do céu, que isso, cara? Que isso, bicho? Então, num estado de coisas como esse, onde já se perdeu, já se mandou pra casa do caralho, o princípio fundamental que é a vida, a noção da liberdade, ela é assim, é uma toada fácil. Fala, porra, cara, num país no qual está circulando a discussão da DPF 442 e ninguém se insurge contra isso, isso é a pauta. Isso é a pauta. Tem alguém falando de ADPF 442? É a pergunta que eu faço hoje. Alguém está falando de tal, só está falando de Covid. Meu irmão, Covid é pinto perto disso. Você vai me desculpar. Covid é pinto perto disso. Sabe o que vão fazer? Se a pauta não é
as 4 etapas de ativismo judicial do STF, começando pela DIN de biossegurança, passando pela DPF 54 dos anencéfalos, passando por aquele habeas corpus criminoso do Barroso, com a Rosa Weber e o Fachin, chegando até essa discussão da DPF 442, no qual já manda pra casa do caralho que é a vida. Olha, se a vida já foi pro saco, meu irmão, liberdade o que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade não é nada. Liberdade é uma abstração, porra. Pode trancafiar todo mundo dentro de casa, vai ficar todo mundo dentro de casa mesmo. Isso, Adriles, tem a ver com o globalismo, isso não é teoria da conspiração. Claro. Para quem quiser, escreva. A Agenda 2030 está publicado, isso é documento da ONU. Agora, a ONU, a OMS, ela é um corpo de burocratas que não foram eleitos democraticamente por ninguém. Esse que é o problema. Deixa eu te perguntar, você quer ser governado pela China? Essa é uma pergunta. Nunca. Você quer falar amém pro papai Xi Jinping? Falar amém. Agora, deixa eu falar. Você quer marchar com a caderneta vermelha do Mao Zedong? Você quer agora, não ter liberdade de sem gracinha, por favor. Ô, Emílio, se você estivesse na China, tu acha que tu ia poder ter o teu programa falando claro que você quisesse? Claro que não. Claro que não. E vou falar Dória Jinping. Peraí. Só que hoje a OMS, quem que tá lá na OMS? É fantoche marionete de chinês, porra. Sim, e isso é uma coisa... Então, quando a gente é subserviente... a OMS e a ONU, elas são boas quando a gente entende que elas são órgãos consultivos. E outra coisa, viu, Ítalo? Deixa eu só te interromper, que eu tenho que interromper mesmo, que o programa já acabou o nosso tempo. E uma coisa também que eu acho que ficou muito clara, porque essa pandemia é bom, que desmascarou, geral. Caiu a máscara. A OMS era um negócio que a gente pagava um pauzinho. Organização Mundial da Saúde, bonito, aquele prédio maravilhoso. Calma. É político pra caramba aquela bagaça. É um negócio político. Não é ciência. Não é ciência. Aquilo é político. Ô, Ítalo, eu quero agradecer a sua presença. Ô, Emílio. Valeu. É político. Mas porra. É político pra cacete. Querem nos governar. Não é não. Vamos abrir o olho pra isso aí, porque o cara posa lá, tudo bonito, Tedros lá, aquela camisa horrível. Tá de terninho, aquele negocinho azul lá no fundo. Porra. Vem aí, ó. Isso é político pra caramba. Burocrata chinês. Ô, Ítalo, obrigado. Eu nem sei mais onde tá, que o papo tava bom aqui. Muita gente odiando você, muita gente gostando. Tive orgasmos aqui. O pessoal me ama, Emílio. O pessoal me ama, Emílio. O pessoal me ama, cara. Não se confunde. A Vera Magalhães, tua colega jornalista. Pô, querida. Ela me adora. Então, mas ela começou a querer implicar comigo. Ó, em vez da mulher me chamar de, sei lá, me chama de psiquiatra. Por que ela me chama de psiquiatra? Sabe do que ela me chama? Multiolavista. É uma sacada. É assim... Ela tá querendo me dar um beijinho, não é possível, cara. Vera, é gente boa. Verinha é gente boa. Só pode ser amor platônico. Verinha é gente boa, eu gosto muito dela. Parniga dela deve ser, pra mim ela não é não. Não, ela me chamou de nazista, não tem problema não. Lá vai. Vocês não querem crítica, vocês só querem elogio. Então eu vou elogiar você. Ela disse que eu era nazista, só isso. Ela critica. Ítalo, você é um sarado. Obrigado, Ítalo. Obrigado mais uma vez. Você deu uma colher de chá aqui pra gente. Sempre é muito bom o papo com você. Gosto muito de trocar uma ideia com você, com o Adriles, com todo mundo, com a Verinha, com todo mundo. Acho que o gostoso é a gente trocar ideia. Até com a Adriles a gente gosta de trocar. Claro. Então vamos pro break. Obrigado. O Instagram dele é Ítalo Marcilli. Você entra lá. Vamos pro break? É um break rapidinho. Vamos pro break, Adriles. Adriles.